Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauã, sou professor de Educação Física e hoje vamos trabalhar o esporte de invasão futsal. Bom, o objetivo da nossa aula de hoje é apropriar-se dos conceitos básicos do futsal em seu processo histórico, identificar os principais fundamentos e algumas regras do futsal. Entrando na história do futsal, ele surgiu na década de 30, na cidade de Montevidéu, no Uruguai. Eram praticados em pequenas peladas ou rachões, adaptados em quadros de basquete em salões. Em 1933, foram criadas as primeiras regras de futsal, que hoje se assemelham com as nossas regras atuais. Na década de 80, a Federação Internacional de Futebol, associada com a FIFA, começou a gerenciar a modalidade. O futsal, assim como as demais esportes de invasão, caracteriza pela necessidade de solucionar problemas durante o jogo. Assim, os jogadores precisam escolher gestos motores adequados para cada situação e resolver as situações apresentadas durante o jogo. As equipes de futsal são formadas por 5 jogadores, um goleiro e 4 jogadores de linha, sendo 7 jogadores como reserva no máximo. Bom, o futsal é considerado um esporte de invasão porque os times possuem em campo a defesa e ataque, que circulam livremente entre eles. Desse modo, para o time marcar um gol é preciso invadir o campo adversário. Bom, vamos refletir um pouco. Qual é a semelhança entre o futsal oficial, praticado como esporte profissional, e o futsal que é praticado na escola, em pátios ou mesmo na rua do seu bairro? Bom, a principal diferença é que o futsal profissional e o futsal praticado de forma amador, ele tem diferença entre regras, tem diferença entre espaço, tempo de jogo. E todo futebol, todo esporte profissional, ele é regrado por uma federação, essa que pode ser a Paranaense, Federação Paulista, entre outros. Bom, vamos falar um pouco sobre as funções dos jogadores. O goleiro tem a função de defender a trave, o gol, e a função dele é que o adversário não marque gol na meta dele. O goleiro também pode atacar em algumas situações. O fixo, ele tem a função de defensor. Ele é semelhante ao zagueiro ou volante no futebol de campo. A principal função dele é armar o jogo e marcar os adversários de ataque. Os alas, que geralmente tem 2 alas no futsal, o ala direito e o esquerdo, eles são semelhantes aos laterais e os pontos do futebol de campo. A função deles é criar jogadas de ataque pela lateral da quadra. E o pivô é o jogador de referência, esse que se movimenta no ataque e arma jogadas para os alas ou para o polo fixo que pode criar jogadas com ele também. Bom, vamos falar um pouco das dimensões da quadra. O futsal é praticado em uma quadra retangular, de piso rígido, com medidas que variam de acordo com a categoria. Geralmente, a quadra futsal tem 20 metros de largura e 40 de tamanho, de comprimento. Algumas quadras escolares, de escola, é um pouco reduzida por causa da estrutura da escola. Não consegue comportar uma quadra de tamanho oficial. Mas em alguns casos conseguimos achar essas quadras de tamanho oficial. Agora, falando um pouco sobre a bola,
e a duração da partida. A bola geralmente tem material feito em couro e ela tem a circunferência de no mínimo 62 centímetros e no máximo 64, nas categorias adultos e sub-20. O peso pode variar entre 40 no mínimo, 400 gramas no mínimo e 440 gramas no máximo. É uma bola menor que o futebol de campo e mais pesada. Bom, a duração da partida. Geralmente, em partidas oficiais, temos duração de 2 períodos de 20 minutos, e entre eles tem 10 minutos de descanso. E agora, no mesmo exemplo da quadra, em algumas categorias e algumas situações, o tempo de jogo é diminuído. Como, por exemplo, um interclasse, que é um evento não assim oficial, mas é um evento praticado dentro da escola. Geralmente são 2 tempos de 10, 2 tempos de 5, para comportar todos os jogos daquela categoria. Bom, falando um pouco dos fundamentos do futsal, os fundamentos básicos do futsal referem-se aos movimentos dos jogadores, que necessariamente ocorrem em ambientes de alta imprevisibilidade, ou seja, requer uma boa e afinada tomada de decisão, sendo que o jogo é coletivo e as equipes podem estar ou não em posse de bola. É importante que os fundamentos acompanhem essa lógica e se referem aos jogadores também, com ou sem a posse de bola. Os jogadores têm que estar preparados para desenvolver esses fundamentos em jogadas de ataque ou em situações defensivas, porque o futsal é constante. Como um esporte de invasão, tem momentos que a gente vai ter que atacar ou defender. Bom, alguns fundamentos básicos do futsal. Temos como o domínio, o controle de bola, a condução, cabeceio, que no futsal aparece muito pouco, né? Temos mais o cabeceio no futebol de campo. Temos o passe, chute, drible e a finta. Passando de slide. Bom, algumas informações importantes sobre os benefícios do futsal. Ajuda a prevenir problemas cardíacos, melhora a coordenação motora, acelera o metabolismo, ajuda a emagrecer, fortalece as articulações, ajuda a ganhar massa muscular, diminui a ansiedade e estresse, melhora o humor, desenvolve o raciocínio, desenvolve a criatividade e ajuda a socializar, ensina o respeito e a disciplina. Seguindo com informações importantes sobre as lesões. Algumas lesões mais comuns no futsal temos as entorses e luxações, como de tornozelos e joelhos, tendinites, contusões musculares e lesões por pancadas. Essas lesões são mais comuns em esportes de rendimento ou no nível mais alto, parecido com o profissional. No nível mais amador é mais baixo o índice de lesões. Bom, pessoal, em relação à prevenção de lesões do futsal, ideal é fazer um trabalho de fortalecimento para que as estruturas musculares e articulações sejam preparadas para a prática esportiva. E o fortalecimento pode ser feito tanto em casa quanto em academias. Também é muito importante, antes de qualquer prática esportiva, competição, alto nível ou baixo, fazer um aquecimento bem feito e um pouco de mobilidade antes dessa prática esportiva.
Assim, o índice de lesão cai muito, é mínimo. E assim, pessoal, essa aula de hoje a gente conseguiu ver um pouco sobre o universo do futsal e todas as competências que envolvem ele.